Hoje nós iremos dar continuidade às ministrações. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a constituição do reino do céu. Então, cada país tem uma constituição que rege as leis da nação. No reino do céu também existe uma constituição. E essa constituição é feita para os moradores do reino do céu, os discípulos. Então, você que está nos assistindo, você é um discípulo do Senhor. Quero mandar um abraço para a irmã Cristina, um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo. Que Deus ele possa falar ao coração de cada um de nós. Então, compartilhe com seus irmãos, compartilhe com a sua família, compartilhe com cada um para que eles possam assistir essa mensagem. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, verso 7: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Hoje nós estamos falando da quinta bem-aventurança. Nós já falamos sobre os humildes de espírito, nós já falamos sobre aqueles que choram, nós falamos sobre os mansos, nós falamos sobre aqueles que têm sede e fome de justiça, fome e sede de justiça, e hoje nós iremos falar bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, se você quer alcançar misericórdia da parte de Deus, você precisa ser misericordioso. Essa é a realidade. Existe mais de 60 versículos bíblicos sobre misericórdia. Então a Bíblia está recheada da misericórdia. Mas olha só, para nós entendermos o que Jesus estava falando, nós precisamos nos colocar no lugar dos discípulos. Jesus ele começa dizendo aos discípulos, não à multidão, o que é ser um discípulo do Senhor. Humildade, nós precisamos chorar, nós precisamos nos quebrantar. Então, olha só, o que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de compaixão, um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Isso é misericórdia. Quando nós temos compaixão da outra parte, das pessoas que estão ao nosso lado, das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é misericórdia. Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós estávamos mortos em pecados e delitos, nós merecíamos o inferno, e o que Deus fez? Deus entrou com a misericórdia, Deus entrou com a graça dele sobre nossas vidas, e aí, através de Jesus Cristo, a misericórdia nos alcançou, nossos pecados foram perdoados. Além disso, o que aconteceu? Deus entra com a misericórdia, nos perdoa dos nossos pecados, e ele entra com a graça, trazendo o que? A salvação para nós, e nós, como eram pecadores, nós nos tornamos agora filhos de Deus. Olha como que Deus é maravilhoso. Então nós recebemos de Deus perdão, misericórdia, mas muitas vezes nós não damos perdão, não liberamos perdão, não damos a misericórdia. O que nós recebemos, nós acabamos não passando para frente. Então, quando nós deixamos de fazer isso, o que acontece? Nós estamos retendo a bênção de Deus, nós estamos retendo Deus de nos abençoar também. E Êxodo capítulo 20, verso 6 diz assim: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O Senhor diz assim, que Ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a primeira, segunda, terceira e quarta geração. Mas Ele faz misericórdia até 1000 gerações das pessoas que amam e guardam os seus mandamentos. Olha o quanto que a misericórdia de Deus é imensa, é extensa na nossa vida. 1 Crônica, capítulo 16, 34, diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Sempre vai haver misericórdia do Senhor, quando nós rendemos graça a Ele. Então, Deus, Ele tem a misericórdia para nós.
A misericórdia é para que quando nós pecamos, quando nós erramos, Ele entra com a misericórdia. Salmo número 23, 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, certamente elas vão estar conosco para sempre. Salmo de número 103, 17 diz assim: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade sobre os que temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Então, a misericórdia do Senhor, ela é de eternidade em eternidade, nunca vai acabar. Por que nós não liberamos perdão? Por que nós não somos misericordiosos com as pessoas? Por quê? Se a misericórdia do Senhor ela é de eternidade em eternidade. Oséias capítulo 6, 6 diz assim: pois a misericórdia quero, e não sacrifício, e conhecimento de Deus mais do que holocausto. O que o Senhor está dizendo aqui em Oséias? Que Ele misericórdia, Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Não adianta eu fazer sacrifício, eu conhecer a Deus, mas não, e fazer holocausto ao Senhor, mas não ter misericórdia do meu próximo. Então isso Deus não aceita. Miqueias capítulo 6, verso 8 diz assim: Senhor, pede de ti que pratique a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Amar a misericórdia. Quando nós amamos a misericórdia, nós amamos a Deus. Mateus capítulo 9, verso 13 diz assim: ide, porém, e aprendei o significado misericórdia quero e holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está falando que é para nós aprender sobre misericórdia. Então existe mais de 60 versículos na Bíblia sobre misericórdia. Se nós for olhar, nós iremos passar um ano estudando sobre misericórdia. Mas eu estou somente citando alguns dos versículos que está espalhado na Bíblia. Hebreus capítulo 4, verso 16, a palavra do Senhor diz assim: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. Então nós precisamos nos aproximar do trono da graça com confiança, não com desconfiança, a fim de recebermos a misericórdia do Senhor e encontrarmos a graça, porque se nós recebemos a misericórdia, nós também vamos encontrar a graça de Deus. Se nós não damos misericórdia, nós não somos perdoados, não tem como a graça de Deus nos alcançar. É isso que o Senhor está falando para nós. A misericórdia, ela é diferente da graça. Como assim? A misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Nós merecemos ir para o inferno, mas Deus envia misericórdia e enviou Cristo para nos resgatar. Nós pecamos e merecemos ser punidos, mas Deus entra com a misericórdia e nos perdoa. É assim que é a misericórdia de Deus. A graça é quando Deus nos dá o que não merecemos. Nós não merecemos a graça de Deus, mas Ele nos dá. Você não precisa fazer algo para merecer. Você simplesmente precisa tomar posse da graça de Deus. A graça de Deus é tomada por posse. Eu recebo, eu tomo posse. Todos nós merecíamos ir para o inferno, mas Deus entra com a graça e envia Jesus Cristo para nos salvar. Foi isso que aconteceu. E a salvação é de graça, mas custou um alto preço, preço de sangue. Por isso há uma diferença entre graça e misericórdia. É interessante que quando temos fome e sede de justiça, podemos tornar implacável no castigo e na punição dos injustos. Mas Jesus veio em seguida e nos conduziu à misericórdia. Jesus falou assim, que nós precisamos ter fome e sede de justiça. Aí é o seguinte, depois que você tem fome e sede de justiça, você muitas vezes, alguns tornam implacável para ser tão justo, que isso acaba sendo injusto. Aí Jesus fala assim, agora você vai ter que entrar com a misericórdia.
Você precisa agora ter misericórdia das pessoas. Então, a misericórdia, ela tem que caminhar conosco em tudo que nós formos fazer. Nós precisamos não julgar as pessoas, que da maneira que você julgar, você será julgado. Da maneira que você pesar, você vai ser pesado. Foi isso que Jesus falou. Enquanto o seu peso tem que ser o mais leve possível. Porque da maneira que você pesar, Deus vai te pesar também. Vai colocar esse peso. Se você for muito rigoroso, o rigor de Deus também vem sobre a sua vida. O que tem sede e fome de justiça clama por punição e juízo, mas o misericordioso clama por perdão. Aqui está o equilíbrio. Um vai clamar por justiça e isso, mas o misericordioso vai trazer o equilíbrio, vai clamar por perdão. Então, o perdão, ele tem que estar em nós, todos os minutos, todos os segundos da nossa vida. O misericordioso é aquele que é duro consigo mesmo, mas tolerante com os outros. Muitas vezes nós temos que ser rigorosos conosco, mas com os outros nós não podemos ser igual nós somos conosco, porque nós temos que entrar com misericórdia. Existe uma sequência das bem-aventuranças. Primeiro, nós temos que ser humilde. O humilde de espírito reconhece que é um pecador diante de Deus. Primeira coisa, se você não reconhecer que você necessita de Deus, que você é um pecador, como que Deus vai entrar com misericórdia na sua vida? Uma vez que nós somos humildes, nós quebrantamos e choramos. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram. Então, a partir do momento que nós somos humildes, nós vamos nos quebrantar, nós iremos chorar. Então, contrito por causa dos nossos pecados, vai haver um choro. Esse reconhecimento do pecado é o quebrantamento que nos faz manso. Então, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos. Então, nós nos tornamos mansos a partir do momento que há o choro vai limpar a nossa alma. Para com Deus e para com os homens, pois vemos nossa real condição espiritual. Isso o manso, ele vai ver a sua real condição espiritual, que ele não é nada. Contudo, não ficamos apenas lamentando os pecados passados. Aí nós passamos, além disso, passamos a ter fome, sede de justiça e da santidade de Deus. E essa busca, ela nos torna misericordiosos com aqueles que ainda não entraram nesse processo. Então, muitas pessoas ainda não entrou no processo de ser misericordioso. Por isso, Deus está preparando uma nova geração. Deus está preparando a igreja, a noiva dele, para mostrar misericórdia, para ser humilde, para chorar, para ter fome e sede de justiça, para ser manso e para ser misericordioso com as pessoas. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Olha, vocês precisam seguir esses passos e vocês vão ser limpos. A misericórdia está ligada à compaixão. Se você tem misericórdia, mas você não tem compaixão dos outros, é sinal que você não tem misericórdia. O Senhor Jesus é o exemplo de alguém que é misericordioso e compassivo. Como nós iremos ver alguns versículos seguintes. Jesus ele deu o exemplo para nós de ser misericordioso. Mateus capítulo 9, verso 36 diz assim: E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado e errante como ovelhas que não tinham pastor. As multidões andavam para um lado e para o outro, buscando a Jesus. E Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus, ele sentia o que as pessoas sentiam. Hoje nós sentimos isso? Não. Hoje, cada um para si e Deus para todos. Mateus capítulo 14, verso 14 diz assim: Jesus saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com elas, curou os seus enfermos. Jesus, através da compaixão, através da contrição de espírito, ele curava a multidão. Ele foi curando todos os enfermos, onde ele passava. Mateus 15, 32, a palavra do Senhor diz assim: E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. A multidão estava com Jesus
há 3 dias. E os discípulos, olha, Senhor, despede eles para que vão para a casa deles, para eles comerem. Nós não temos como dar comida para eles. E Jesus disse assim, ó, o que vocês têm aí? Tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que aconteceu? Jesus, ele preparou aquele alimento, deu graças ao Senhor e alimentou toda aquela multidão. Por quê? Porque Jesus teve compaixão. Se Jesus tivesse despedido aquela multidão, o milagre da multiplicação não iria acontecer. Mas Jesus, ele teve compaixão das pessoas. Marcos capítulo 1, 40 a 41 diz assim: e aproximando-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e lhe disse: quero ser limpo. Jesus, ele curava, ele restaurava, ele teve compaixão. E nós? Muitas vezes nós temos compaixão de animais, mas não temos compaixão das pessoas. Temos compaixão de tudo, menos de outro ser humano. Por isso o Senhor Jesus nos ensinou a ter compaixão. A misericórdia se manifesta através do perdão. Se nós queremos que a misericórdia esteja em nossa vida, nós temos que liberar perdão. Aquele que é misericordioso sempre perdoa. Se você não está perdoando aqueles que te ofenderam, aqueles que fizeram mal, aqueles que muitas vezes te maltratou, tem pessoas que não conseguem perdoar os pais, porque os pais ofenderam, fizeram muitas coisas quando ele era pequeno. Então aquele que é misericordioso, ele vai sempre perdoar. Se você é misericordioso, você tem que perdoar. Mateus capítulo 18, verso 35 diz assim: assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Se nós não perdoarmos, nós não temos como ser perdoados. Mateus 6, 12 diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se nós perdoamos aqueles que nos ofendeu, Deus nos perdoa. Se nós não perdoamos, não tem como Deus perdoar. Nós conseguimos engessar Deus. Essa é a realidade, por falta de perdão. Felizes os que têm compaixão, ou seja, misericórdia, porque serão abraçados. Aqueles que têm compaixão, aqueles que têm misericórdia, serão abraçados pelo próximo. Cedo ou tarde, todos nós irão precisar de compaixão. Nós vamos precisar de misericórdia. Um dia eu preciso e você precisa. Mas por que nós não sermos misericordiosos hoje? Se nós formos misericordiosos com o próximo, nós iremos ser misericordiosos com alguém da nossa família, com os irmãos. Mas muitas vezes nós somos misericordiosos com os outros, menos conosco mesmo. Alguém tem dúvida? Não há pessoas tão calmas que nunca teve surtos de ansiedade. Cada um de nós um dia teremos nossos devaneios. Não há líderes que não venham a ser derrotados. Não há celebridade que não caiam no anonimato, sem aplauso, ainda que no pequeno palco que é o túmulo. Então, as pessoas hoje podem estar em cima, amanhã podem estar embaixo. Então, se você usar de misericórdia hoje, na posição que você está, quando você estiver necessitando, você terá misericórdia. Tem pessoas que é líderes, mas não é misericordioso. Não há intelectuais que a certa altura não tenha a sua própria loucura. Cada um de nós temos as nossas dificuldades, temos algo que nós precisamos ser curado, ser restaurado. De acordo com os ensinos de Jesus, a felicidade não pertence. A felicidade não pertence ao justiceiro, mas ao generoso.
A felicidade não é conquistada pelos que julgam, mas pelos que abraçam. A felicidade não é apossada pelos que gravitam em sua própria órbita, mas pelos que têm misericórdia, pelos demais. Então a felicidade nossa, ela é conquistada de acordo com o que nós andamos. Tem gente que se acha tão justo que acaba sendo injusto até com ele mesmo. O isolamento das pessoas retira a vida e a emoção do ser humano. Muitas pessoas, elas se acham tão justas, elas se acham tão diferente que ela vai se isolando, né? A compaixão, ela pelo próximo traz amor e vida a todos. Então, não adianta nós isolarmos, como no catolicismo tem aqueles os caputinos, que eles se vestem, ficam nos montes, os monges, se isolam do mundo. Mas o que eles estão fazendo? Eles não estão tendo vida. Eles somente pensam neles mesmos. E muitas vezes não estão fazendo o que o Senhor falou, que é o ID. Muitas pessoas são infelizes porque ficam enclausuradas dentro de si mesmas. Ela se fecha dentro de si mesma e se perde dentro da sua alma, como Adão se perdeu. Quando Adão ele pecou, as emoções dele se tumultuou, os instintos dele ficou tudo desorganizado. E o que aconteceu? Adão se perdeu dentro dele e Deus chamou: Adão, cadê você, Adão? Adão estava escondido atrás de uma figueira, mas Deus sabia que Adão estava escondido, mas Deus estava chamando Adão, tentando trazer Adão de volta. Ele estava perdido dentro da alma dele. Foi isso que aconteceu. Então, muitas pessoas são infelizes porque ficam enclausuradas dentro de si mesmas. Muitos líderes são depressivos porque gravitam em torno da sua própria história, dos seus dogmas, não se importa com a dor do outro. Tem líder que não se importa com a dor do próximo, se preocupa somente com ele. Se ele está bem, está tudo bem. Isso existe com muitos empresários, né, que tem suas empresas, só pensam em ganho, só pensam em lucro. Então, isso se torna líderes depressivos. Pessoas que só pensam nelas mesmas são depressivas. Quem se preocupa com a massa, mas não individualiza o ser humano, é infeliz. Tem pessoas que se preocupam com a multidão, mas não conseguem individualizar cada um. Essas pessoas, elas são infelizes. Jesus viveu sua vida em toda a sua plenitude. Ele saía da sua agenda para aliviar a dor das pessoas, aliviar a dor dos leprosos, a dor dos coxos, dos cegos, dos famintos. Jesus, ele sempre saía da zona de conforto. Ele tirava os seus discípulos da zona de conforto. Jesus, ele orava, ele buscava, ele estava sempre preparado para ajudar o próximo. E nós, quando nós temos que levantar de madrugada para orar pelos nossos familiares, nós fazemos isso? A maioria das vezes não. Imagina se nós precisarmos levantar para orar por alguém doente, nós não levantamos também. Mas Jesus, ele levantava, Jesus, ele orava, Jesus fazia tudo isso. E nós somos imagem e semelhança, nós temos que ser parecidos com Jesus. Há algo muito sério hoje na sociedade. A sociedade de hoje, ela está corrompida. As redes sociais nos dá uma falsa sociabilidade. Hoje em dia, a maioria das pessoas estão no seu Facebook, no seu Instagram, estão nos seus YouTube da vida. Essas redes sociais, nós temos muitos seguidores. Tem pessoas que têm mais de 100 mil seguidores, 700 mil seguidores, mas na verdade eles não conhecem ninguém pessoalmente. Isso é uma falsa sociabilidade. Vivemos em um isolamento social subliminar. Nós achamos que estamos atingindo todo mundo, mas não estamos atingindo.
Nós precisamos voltar a ter um relacionamento um com o outro. Temos contato com muitos, mas raramente um contato profundo, profundidade. Não há profundidade nos relacionamentos. Começa pela família, depois vai passando pelos irmãos da igreja, depois vai passando pelos amigos e assim sucessivamente. O egocentrismo está em franca ascensão. O egocentrismo, as pessoas, o eu de cada um. Cada um, ele quer ser melhor que o outro. Os que praticam o culto ao próprio ego são infelizes. Aqueles que só pensam em si mesmo, eles são felizes, são mal resolvidos, são frágeis, são péssimos gestores de si mesmo. Essas pessoas que só pensam em si mesmo. Então, o seu próprio ego. Pessoas autoritárias e egolatras são frágeis. Quando você vê uma pessoa que ela é autoritária, que ela quer fazer algo e impor as coisas, o machismo, né? Essas pessoas são frágeis. Por isso elas precisam fazer que são fortes. Eu mando, eu pago, eu faço aquilo. Isso está demonstrando o que está dentro do coração dela. Ditadores como Hitler e Stalin, antes de serem carrasco da sociedade, eles eram carrasco da própria felicidade, ou seja, infelizes. Hitler e Stalin, talvez os homens que mais prejudicou a sociedade, a humanidade, eles eram carrascos deles mesmos, eles eram infelizes, eles eram frágeis. Por isso eles faziam certas coisas. Só uma pessoa desprendida do poder é capaz de ser feliz. Se a pessoa vive atrás do poder, ela vive a vida inteira querendo algo, buscando o poder, ela é infeliz. Porque o maior poder não está em você mandar, o maior poder está em você servir as pessoas. Jesus disse assim, que o maior no céu era João Batista. Não, o nascido de mulher não existiu maior que João Batista, mas o maior no céu é menor que João Batista. Então, pensa bem, aquele que serve, ele é o maior no céu. Se você quer ser grande no céu, sirva os seus irmãos. Foi isso que Jesus fez. Ele serviu a todos e fez o quê? Hoje ele está sentado no trono da graça do Senhor. As pessoas mais felizes usam suas habilidades para prover necessidade dos outros. Aqueles que ajudam os outros, eles são mais felizes do que aqueles que não ajudam. Os mais fortes são os que pensam menos na própria sobrevivência e mais nos que vivem na periferia da sociedade. As pessoas, elas pensam mais na sobrevivência dos mais fracos do que da sociedade. A evolução emocional da humanidade deixa de ser um dom, um privilégio de uma casta e passa a ser um exercício diário do altruísmo, da solidariedade, da generosidade e do amor. Então, as pessoas que são mais felizes usam a sua habilidade para prover as necessidades dos outros. Se você quer ser feliz, ajude a prover a necessidade das pessoas. Ajude a suprir as necessidades de amor, de carinho. Imaginamos que as pessoas que têm mais contato com a morte e com as dores são as mais felizes. Nós imaginamos que essas pessoas, elas são mais infelizes. Elas conviveu tanto com morte, com dor, com doença, e elas são infelizes. Por estarem mais expostas aos estímulos estressantes, mas com o passar do tempo eles se tornam mais seguras, resilientes e realizadas e felizes. Essas pessoas que passam por isso,
elas acabam sendo quebrantadas. E elas acabam sendo realizadas porque viveram. Eu tive assim uma experiência no pronto-socorro de Cuiabá. Eu estava acompanhando o meu sogro e o que aconteceu? Era um dia de domingo e tinha chovido, teve acidente na estrada de Chapada, acidente de moto em Cuiabá, e de 10 em 10 minutos tinham chegando um corpo lá, pessoas quebradas, machucadas, pessoas morrendo, e eu estava lá, eu estava observando tudo aquilo lá. Através daqueles acontecimentos, eu comecei a ver a vida diferente, a vida dos médicos, a vida dos enfermeiros, o que eles fazem. E muitas vezes nós não damos valor, nós só damos valor quando algo acontece com a gente mesmo. Essa é a realidade. Então, as pessoas que têm esse contato, elas acabam sendo mais felizes, são mais resilientes. Jesus, ele veio restaurar a humanidade, a espiritualidade do ser humano. Jesus, ele não pregou a miséria, a pobreza material, ele sempre desejou a felicidade de todos. Então muitas pessoas acham que tem que ser pobre para ser... só é feliz quem é rico. Jesus não pregou pobreza, Jesus não pregou miséria, Jesus pregou a felicidade para todo mundo. Mas tem pessoas que ela é feliz com pouco, e tem pessoas que é feliz com muito, e buscam muito e muitas vezes ela está infeliz. Tem muitas pessoas que é feliz e é pobre. Tem muitas pessoas que é infeliz e não tem riqueza, mas não tem nada, não tem Deus. E tem pessoas que é pobre, mas tem Deus e é feliz, vive feliz. Jesus, ele lutou pela evolução do ser humano em todas as áreas, intelectual, emocional e espiritual. Jesus sempre foi crítico das desigualdades sociais. Jesus não deixava as coisas passarem. Jesus, ele era também sociável. O que acontece conosco, os cristãos? A maioria das vezes nós deixamos de ser sociável. Nós deixamos de ir numa festa de família porque nós somos crentes, eles não são crentes. Chegar lá nós iremos nos contaminar. Jesus, ele tinha um apelido de glutão, beberrão, né? Que era um apelido injusto, mas na realidade esse apelido ele é sinal que ele era sociável. Ele estava no meio das pessoas. Então nós precisamos estar junto com as pessoas, principalmente da nossa família. Como nós iremos fazer a diferença se nós não estamos vivendo com ele? Eles nos convidam para ir no aniversário de família, nós não vamos porque temos um culto, nós temos atividade da igreja, deixamos de fazer uma coisa com a família, e aí é o seguinte, e depois nós queremos convidar ele para ir na igreja, sendo que nós não somos sociáveis. Primeiro nós temos que ser sociáveis, e depois aí eles irão ouvir a gente. Muitas vezes nós só queremos falar, não queremos ouvir, não queremos nos colocar no lugar deles. Por isso que Jesus, ele era sociável. Jesus não vivia enclausurado. Pelo contrário, ele amava estar com as pessoas, gostava de estar em festas, jantares, lutava contra a pobreza emocional e física. Jesus foi o mestre da felicidade. Jesus não era infeliz, Jesus viveu intensamente nessa terra e ele ensinou os discípulos também a viverem intensamente. E por que nós não vivemos intensamente? Porque nossa mente está fechada, nossos olhos, o nosso coração está cheio de coisas erradas e aí nós olhamos tudo com os olhos naturais. Quem não se esvazia de si mesmo adquire vícios, asfixias, a própria imaginação. Os vícios vai trazendo coisas na nossa imaginação.
Quem não acolhe os diferentes, quem não tem compaixão pelas falhas dos outros, será assombrado pelas suas próprias falhas. Nós clamamos por almas, e quando chega uma pessoa suja na igreja, uma pessoa bêbada, uma prostituta, alguém mal vestido, fedendo, nós barramos eles na porta da entrada da igreja. Você não pode entrar. Mas nós oramos para Senhor, envia as almas. Jesus veio para os pecadores. Os sãos não precisam de médico. A maioria de nós achamos que nós estamos 100%, então nós não precisamos mais de médico. Eles que precisam de médico e nós não deixamos entrar, nós não cuidamos deles. É isso que acontece nas igrejas dos dias atuais. Nós precisamos entender que os justiceiros, os perfeccionistas vivem só. Por que nós barramos as pessoas? Porque nós achamos que nós somos perfeitos. As pessoas justiceiras que dizem, eu não levo desaforo para casa, porque ela é uma pessoa desequilibrada, não tem autocontrole, por isso não leva desaforo para casa. As pessoas, elas brigam, se bateu, levou. É pessoa descontrolada, por isso elas não levam desaforo para casa. O perfeccionista vive preocupado em ser perfeito, que acaba deixando de viver a sua própria vida. Vive vivendo a vida dos outros. Essa é a vida do perfeccionista. As pessoas maduras não levam desaforo para casa. Não porque ferem com quem as feriu ou paga com a mesma moeda. As pessoas maduras, elas não fazem isso. Mas porque aprenderam a proteger as próprias emoções. E não compra o que não lhe pertence. As pessoas maduras, elas não vão receber a carga das outras pessoas. As outras pessoas não vão passar coisas ruins para elas. Por quê? Porque elas são maduras emocionalmente. Jesus não recebeu carga dos outros. Jesus estava preparado. Jesus não comprava nada que não era dele. Nós muitas vezes compramos coisas dos outros, pegamos e jogamos para dentro de nós. Então nós precisamos aprender a curar nossas emoções. Não importa o que as pessoas falam de você, importa o que a Bíblia fala de você. O que a Bíblia fala de mim, isso que importa. Não é o que as pessoas falam que vai importar. Jesus se sacrificou para salvar e nos ensinar a pensar, a ser nobre, a ser inteligente emocionalmente. É isso que Jesus está ensinando para nós. Nós precisamos ter as nossas emoções, cuidar das nossas emoções. Quando nós somos curados, nós ajudamos a curar as pessoas. Quando nós somos feridos, nós iremos ferir outras pessoas. Quando nós estamos magoados, nós iremos exalar pecado, exalar raiva no meio do povo de Deus. As igrejas estão cheias de pessoas que estão cheias de mágoa, de ódio, não foram curadas. Por isso estão trazendo, exalando o odor dentro das igrejas e não querem ser curadas. Esse é o grande problema, porque as pessoas não querem ser curadas porque se acham maior, melhor do que muitos. Então falta humildade e reconhecimento que necessita de ser curado. O Espírito Santo está livre, nos ajudando, mas as pessoas não querem. Jesus se sacrificou para nos ensinar a pensar, a ser nobre, a ser inteligente emocionalmente. A oração do Pai Nosso, ele disse, o pão nosso de cada dia. Ele estava nos dando um nutriente diário. Todo dia eu necessito de um pão novo. Por isso que lá no Antigo Testamento, Deus enviou o maná. E aí o que aconteceu? Foi, olha, todos os dias vocês pegam o maná, todas as manhãs. Não guarde para o outro dia. O que acontecia? Os israelitas iam lá, pegavam o maná, comia e guardavam, no outro dia estava fedendo. Quer dizer, todos os dias nós necessitamos de algo novo. Todo dia Deus tem algo novo para nós. É o pão nosso de cada dia, é diário.
Aquele que quer guardar reserva, ele não vai ter de Deus, porque ele está guardando para si algo que Deus quer nos dar cada dia, algo diferente. Da mesma forma, devemos esvaziar de si mesmo, ser inconformado, ser resgatado, regados de paciência, né? Nós precisamos ter paciência, ter fome e sede de justiça, ser repleto de tolerância e compaixão todos os dias. Por isso que nós precisamos a cada manhã pegar algo novo do Senhor. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou: perdoai os que nos ofendem e serão perdoados. Se você perdoar quem te ofendeu, você também será perdoado. Mas se você não perdoar, não tem como Deus te perdoar. Essa é a realidade. Todos os dias, todos os momentos, nós devemos liberar perdão. A Bíblia diz assim, irai-vos, mas não pecai-vos. Irar não é pecado. Agora sim, nós precisamos aprender a irar. Como eu aprendo a irar, pastor? É você aprender a não pecar. Você pode irar, mas não peca. Essa é a realidade. Então, eu quero agradecer o irmão Davimar que está nos assistindo. E Jesus, ele, dia a dia, ele pede para nós, né? Aquele que não exercita o perdão aos outros, não apenas não receberá o perdão de Deus, como pior ainda, não recebereis o próprio perdão. Aquele que não pratica o perdão, ele não vai receber o perdão de Deus e também ele não vai ser perdoado. Quem é radical com os outros é implacável consigo mesmo. Quem cobra demais dos outros é um agiota das próprias emoções. Se você vive cobrando do teu próximo, cobrando do teu cônjuge, cobrando das pessoas, você se torna um agiota da sua própria emoção. Porque na realidade, o Espírito Santo nos dá a liberdade. O Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente, ele mostra o que está de errado, mas a escolha somos nós. Ele não nos proíbe, a decisão é nossa. Estamos vivendo na era da saturação cerebral. As nossas emoções estão carregadas. Nosso passado, né? No passado, o número de informações que nós recebia dobrava mais ou menos a cada 200 anos. Então por isso nossos cérebros estão saturados. Por quê? Porque hoje, a cada ano, as informações que nós recebemos ela dobra a cada ano. Antes era 200 anos que as coisas mudavam. Hoje está muito rápido. Então nós não conseguimos suportar, nosso cérebro não consegue suportar. Hoje uma criança, ela pega um celular, ela está com 1 ano, ela está com o celular na mão. Ela está exercitando os olhos, ela está exercitando as vistas. Então, cada um de nós precisa tomar esse cuidado com as informações. São muitas informações que nós estamos recebendo. Hoje as pessoas vivem para trabalhar em vez de trabalharem para viver. É 1, é 2, é 3 empregos. Pensando o quê? Trabalho, mas não está vivendo. Depois ela adoece. Tudo que ela ganhou ela vai gastar com remédio. As doenças, hoje as pessoas estão doentes espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Vive gastando. Hoje as pessoas estão aposentadas, gasta mais dinheiro com remédio do que com alimento. Por quê? Porque vive trabalhando. Trabalharam muito, mas não esqueceram de viver a vida. Não viaja, não tira férias, não se programa. Lembre-se que a única empresa que não pode falir
é a nossa mente. Já imaginou? Dá um piripaco, a nossa mente se fechou. Quantas pessoas estão esquecendo de viver? Quantas pessoas estão com a mente falida? Então, a nossa mente não pode falir, nós temos que ir exercitando ela, mas nós temos que tomar cuidado com quais as informações. Infelizmente, estamos na era do esgotamento cerebral. E é isso, não é apenas por causa do excesso de trabalho laboral, mas em especial pelo excesso de trabalho mental, a nossa mente. Grande parte é causada pelo um excessivo uso da internet, dos smartphones. Grande parte é nós pegarmos a doença dos outros e colocamos para nós. Nós recebemos uma carga que muitas vezes não é nossa. Jesus, ele protegia as suas mentes. Jesus fala assim, ó: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Ele faz um convite para nós irmos até ele e nós trocarmos o fardo com ele, o nosso fardo. Ele fala assim, ó: o meu fardo é leve e suave. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de espírito. Ele nos chama, mas nós não vamos. Ele chama para nós trocar o fardo nosso que é pesado por um fardo leve, e nós não trocamos. E ainda além de nós não trocar, nós pegamos outro fardo de outras pessoas. Então, é isso que acontece com a nossa vida. Nos dias atuais, as pessoas têm aversão ao tédio. O que é isso, pastor? São pessoas que não conseguem ser amigas de si mesmas. Pessoas que não conseguem amar a si mesmas. Isso são pessoas que vivem no tédio. Elas não conseguem se interiorizar, não relaxam, não aquietam a mente. Enfim, têm aversão à prática da atenção plena. Muitas vezes nós estamos conversando com a pessoa, mas a mente dela está em outro lugar. Por quê? Ela não consegue ter essa atenção. Se você é incapaz de ficar pelo menos 1 hora por dia sozinha, sem fazer qualquer atividade profissional, sem usar o celular, sem entrar nas redes sociais, você é um imigrante do seu planeta cérebro. Essa é a realidade. Um forasteiro da própria personalidade. Nós não conseguimos ficar sozinhos, nós temos que estar mexendo com alguma coisa, temos que estar vendo uma mensagem, passando mensagem, fazendo isso. Muitas vezes eu estou falando de mim mesmo, porque eu também, isso acontece. Eu tenho na minha agenda mais de 1.500 pessoas, eu envio uma mensagem para cada uma quase todos os dias, e eu não consigo responder todo mundo. Se eu for responder todo mundo, o que vai acontecer? Eu vou ficar o dia inteiro fazendo. Mas eu envio sempre uma mensagem bíblica, de ânimo, para as pessoas, uma forma de evangelismo. Então, raramente eu envio uma mensagem que não seja de evangelismo, fazendo o ID do Senhor. Que é isso que nós precisamos usar as redes sociais para ganhar alma, para falar do amor de Cristo. Pessoas que não se amam, não cuidam da própria saúde emocional, pensam em excesso sem controlar, por isso tem alto déficit de energia emocional. A geração atual não sabe viver consigo mesmo. Essa é a realidade. Nós estamos aprendendo a viver conosco mesmo. Muitas vezes nós não suportamos nós mesmos. As crianças, elas não param quietas, não se curtem, detestam o silêncio. A gente vê as crianças pequenas, não é como antigamente. Hoje as crianças já nascem com o olho aberto, antigamente demorava para abrir o olho. Hoje as crianças estão lá na frente, hoje as crianças sabem mais. Muitas vezes elas pegam o celular e nos dá aula para nós. Os filhos, quando estão em casa, não conseguem passar 5 minutos sem atividade. Os pais sempre estão arrumando atividade para os filhos. Não descansam, estão com a mente cansada, não dormem.
eles estão tão angustiados que já gritam: não tem nada para fazer nesta casa. Vivem fadigados, desanimados, sequestrados em seu próprio mundo. Essa é a realidade. Na maioria das vezes, não passaram por perdas nem privações, mas vivem esgotados. Os pais dão até mais do que eles querem, mas eles vivem esgotados, não passaram por privações como a nossa geração passou. Eu fui ter um tênis para me calçar, eu tinha 9 anos de idade. Era chinelo, a maioria das vezes era descalço. Então, muitas coisas nós passamos. Com 6 anos de idade, trabalhava na roça, puxando enxada. Quantas pessoas, quantas crianças que as filhas, mulheres ajudavam as mães, lavavam a roupa, não tinha roupa para vestir. A roupa era uma vez por ano, quando tinha festa ainda, que os pais compravam a roupa. E hoje, o que nós fazemos com nossos filhos? Nós damos além do que eles querem, do que eles necessitam. Nós cercamos eles, mas isso muitas vezes nós estamos estragando a vida deles. Esse esgotamento cerebral da modernidade, esse autoabandono cerebral que tem acontecido na sociedade, esse consumo excessivo que muitas vezes nós estamos dia a dia consumindo, né? Essa rede social, essa pandemia de desânimo, muitas vezes está levando as pessoas a suicídio emocional, a perca de sensibilidade. Milhões de seres humanos podem ter uma vida emocional miserável, mesmo sem terem passado por traumas na infância ou por várias necessidades ou por má formação na sua personalidade. Eles vivem no mundo miserável. O maior problema da humanidade não são as doenças, mas sim deixar de desenvolver uma compaixão, de desenvolver misericórdia com o próximo e consigo mesmo. Esse é o maior problema da sociedade. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Desenvolva a misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus disse isso. Se você quer ser bem-aventurado, desenvolva a misericórdia na sua vida. A misericórdia ela vai contaminar as pessoas que estão ao seu redor. Seja misericordioso, não seja carrasco de si mesmo, carrasco com as pessoas. Plante misericórdia e colhe graça de Deus. Mateus 9,13, Jesus disse assim: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Jesus não quer holocausto, não quer sacrifício. Jesus quer que nós tenhamos misericórdia. Pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores, aqueles que se arrependeram. O são não precisa de médico. O são, ele precisa de misericórdia. Os pecadores precisam de misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia, porque a misericórdia nos alcançou. Então, Hebreus capítulo 4, verso 16, assim devemos nos aproximar do trono da graça de Deus, com toda a confiança, a fim de recebermos a misericórdia de Deus e encontrarmos a graça que nos ajude no momento de necessidade. Todos nós um dia iremos precisar de misericórdia. Então plante misericórdia, colhe misericórdia e receba a graça do Senhor, receba a salvação. Essa é a mensagem para a sua vida, para a sua família hoje. Que Deus possa ter falado ao seu coração, como falou o meu, sobre a misericórdia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eu quero orar
por você, por cada um que está nos assistindo. Que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar, porque está escrito que Deus faz misericórdia até 1000 gerações. Todas as nossas gerações, a geração da minha família, a geração da sua família, até 1000 gerações, a misericórdia do Senhor possa alcançar cada um deles. E nós possamos nos encontrar no céu, estar vivendo junto como irmãos. No céu não vai haver cantinho de A, B, C, igreja A, B, C, irmão A, B, C, líder A, B, C, não. No céu é para todos. Todos que estão arrependidos. Todos que buscam o Senhor, que amam ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço e te louvo, Senhor, por cada irmão, cada irmã que está nos assistindo, Pai. Te agradeço, Senhor, por esta mensagem, Pai. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nesta noite a misericórdia do Senhor nos alcançou. Nós aprendemos mais um pouquinho sobre o que é misericórdia. Que o Senhor, Pai, possa nos abençoar, Pai. Abençoar, Senhor, nossa vida, nossa família, nossos filhos. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que assistiu essa mensagem. Abra, Senhor, os entendimentos espiritual, Senhor, abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Derrama, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, a Tua sabedoria e a Tua alegria nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço e te louvo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, esteja com cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.